Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está com a gente. Agora é a nossa segunda aula. Nós falamos na primeira aula sobre pecado e agora nós vamos falar sobre arrependimento. Essa é a nossa segunda aula. Esse é o desenho que nós fizemos na primeira aula. Aqui o homem separado de Deus, há aqui um distanciamento originado, causado por causa do pecado. O homem está separado de Deus, desconectado de Deus, sem uma postura do coração em olhar para a cruz e ver em Jesus esse único caminho que nos salva, e a gente vai falar na próxima aula e com mais profundidade sobre salvação. Nós não podemos resolver esse problema. O homem está desconectado de Deus e não há nada que ele faça por si próprio para o conectar novamente ao Senhor. O ministério de Jesus, o chamado de Jesus, é alcançar essas pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador, que reconhecem que estão perdidas. Lucas 5:32, eu vou deixar no cantinho esses textos para você, Lucas 5:32. Olha só o que Jesus diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O chamado de Jesus é alcançar essas pessoas que reconhecem que são devedoras, que são pecadoras, que estão desconectadas de Deus. São essas pessoas, os doentes, que precisam de médico. Você já talvez esteve num clube e percebeu alguém se afogando? Essa pessoa que está ali se afogando, ela começa a se debater e ela, desesperada, começa a pedir ajuda. Ela precisa de um salva-vidas. Então, o salva-vidas vê o desespero daquela pessoa, pula na água e salva aquela pessoa. Ela manifestou que precisava de ajuda e por si só não poderia se salvar ali. Espiritualmente, meus irmãos, nós precisamos também ter essa percepção de que sem um Salvador, sem Jesus, que veio nos perdoar, pagar um preço pelos nossos pecados, nós não podemos fazer absolutamente nada, nós não temos outra saída. É uma dívida imperdoável, nós não podemos pagá-la. Então, essa condição, essa decisão do nosso coração em realmente nos prostrar e clamar por graça e misericórdia. O arrependimento é essa condição do nosso coração. É diferente de remorso. Muitas pessoas sentem remorso dos seus pecados, mas não se arrependem deles. Porque, por mais que elas confessem e elas sentem que está errado fazer isso ou falar aquilo, elas voltam a fazer, elas voltam a falar. Na verdade, o que ela sentiu é remorso, ela sabe que aquilo é um erro, mas não é um arrependimento, porque isso não trouxe mudança de atitude, mudança de mente. Então nós precisamos de um arrependimento verdadeiro e profundo. O arrependimento é uma mudança de mente operada por Deus, na qual reconhecemos e confessamos, e de coração lamentamos os nossos pecados, para os odiar e deixar, e corrigir as injustiças do passado, e confiantemente nos voltarmos para Deus. Então é uma condição, é um termo metanoia, que fala mudança de mente, é uma nova maneira de enxergar, fala de conversão. Se eu estava indo para um lado, agora eu vou para outra direção. O arrependimento faz isso comigo, muda a postura, a posição do meu coração. E então, se eu estou arrependido do meu orgulho, da minha prepotência, da minha arrogância, esse meu arrependimento precisa me levar à reconciliação, a perdoar. Então, tantas vezes nós negamos perdão para as pessoas, nós evitamos, nós não tratamos problemas, nós precisamos sondar o nosso coração e perceber se a gente só sentiu remorso ou se realmente foi um arrependimento verdadeiro. O Salmo 51 é um salmo maravilhoso. Davi se lança diante do Senhor, confessando o seu pecado e se posicionando de forma muito precisa, que aponta para uma mudança de direção, para uma mudança de caminho. Então o arrependimento, essa condição, não é um sentimento, é uma decisão de mudar, de perceber que agora que recebemos uma graça maravilhosa, isso nos faz pensar e agir de forma diferente. Aqui na nossa lição vai falar exatamente sobre essa questão de decisão e sentimento. O que seria então se arrepender? Conhecer o pecado e o erro. Acho que eu deixei um versículo para trás aqui. Mateus 15, 8 e 9, é Jesus falando, né? Esse povo honra-me com os seus lábios,
mas o coração está longe de mim. Então fala dessa condição hipócrita. Depois ele vai chamar os religiosos ali de hipócritas, porque por mais que confesse algo, isso é bem interessante. A gente pode cantar músicas bonitas, a gente pode falar coisas bonitas, mas o nosso coração, se não encontrar arrependimento, nós voltamos ao pecado diligentemente, regularmente, nós não sentimos algo que nos faz mudar, sentir nojo, ódio daquele pecado, não querer cair mais naquilo ou fazer aquilo, e tratar as demandas do passado, derrubar realmente as fortalezas, fechar as brechas, tratar aquilo que precisa de restauração. Então, é realmente algo para a gente pensar. Será que a gente tem tido uma postura de arrependimento na nossa vida cristã? Ou a gente só está frequentando uma igreja, frequentando alguns cultos, mas nada mudou na nossa vida? Nada, nenhuma postura nossa muda. Então, na verdade, não houve um arrependimento verdadeiro e profundo. Apresentar um profundo quebrantamento, Isaías, no capítulo 6, vai falar da experiência do profeta ali, quando ele tem uma experiência vendo a presença de Deus no templo. E a primeira postura dele é: ai de mim. Ele coloca: eu estou perdido. E ele se coloca realmente numa condição ali, anunciando o pecado, anunciando o erro, e ali ele é restaurado, ele é perdoado e depois comissionado para a missão. Então, o arrependimento ele não fica se justificando, ele não fica criando maneiras de ter a razão, ele simplesmente se coloca arrependido, prostrado, constrangido. Talvez algo que te ajude a entender isso é Lucas no capítulo 15, as parábolas que Jesus conta ali da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, do filho pródigo. O filho que pede a herança, envergonha a família, envergonha o pai, vai para uma terra distante, gasta tudo de forma desonesta, né, irresponsável. Ele vai ali, então, cuidar de porcos, que numa cultura judaica era algo realmente desprezível. Ele chega no fundo do poço e ele tem ali uma decisão. O texto fala que ele caiu em si e ele volta arrependido para casa. E ele tem um discurso diante do pai, né, arrependido, constrangido pelo erro, sabendo que merecia punição. Ele agora falou: eu não quero nem ser filho, me coloca como um empregado, eu vou estar melhor. Ele recebe graça, ele recebe amor. Então, essa ilustração que Jesus usa, porque quando ele olha para nós, para as nossas igrejas, os nossos cultos e reuniões, o que ele encontra? Corações orgulhosos ou corações humildes, reconhecendo que são pecadores, carentes de um Salvador, e se posicionam realmente a ter uma mudança de postura, uma mudança radical de vida. Ou tantas vezes nós, orgulhosos, achando que temos uma moral elevada, a gente nem sente mais essa necessidade de nos prostrar, de nos constranger e nos arrepender diante de Deus. Tem um texto também bem importante, eu vou finalizar com ele aqui, ó, João 16, do 8 ao 11, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais no juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Esse texto deixa bem claro que o que nos leva ao arrependimento é a ação do Espírito Santo em nós. John Wesley, a doutrina wesleyana, vai chamar isso de graça preveniente. É algo que começa a atuar em nós e nós precisamos, né, que o Espírito Santo nos leve realmente a abrir o nosso coração e nos levar a esse lugar de quebrantamento, de entendimento de que nós nada podemos fazer e nós precisamos buscar, né, por meio do nosso coração contrito e arrependido, essa graça salvífica de Deus sobre as nossas vidas. Vamos então para a próxima aula e a gente vai falar mais sobre esse processo de salvação.